Fala pessoal, hoje eu quero contar um pouco sobre o Aberto do Brasil Sesc Caiobá, torneio que terminou recentemente. Na verdade, para ser mais preciso, terminou ontem, domingo. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, hoje é dia 1º já de julho ou é 31? 1º de julho de 2024. E quem acompanhou viu que foi um torneio bem disputado, de 22 a 30 de junho. Teve torneio rápido, Blitz, e teve o clássico. Eu participei dos três torneios, não fui muito bem no Blitz nem no rápido, mas tive a felicidade e a sorte de ser o campeão do clássico. Foi um torneio uma disputa muito acirrada, com o GM Krikor Mkhitaryan até a última rodada, mas eu consegui duas vitórias bem importantes nas duas rodadas finais e terminei como campeão do Aberto do Brasil Sesc Caiobá, oitava edição. Esse é um torneio muito bem organizado, realizado sempre na cidade de Matinhos, né, na praia de Caiobá, litoral do Paraná. Eu participo lá desde a primeira edição, em 2015, inclusive eu ganhei a primeira edição, e foi um momento bem especial, porque eu tinha acabado de chegar a mestre internacional e nunca tinha ganho um aberto do Brasil, foi a primeira vez, então por isso que o aberto de Caiobá está sempre na minha memória, assim, de um jeito bem especial. Eu fiquei muito feliz de ter vencido mais uma vez esse torneio, tanto tempo depois, né? Quase 10 anos depois, na verdade. E, e de ser o primeiro bicampeão do torneio. Até agora, em 7 edições, a gente tinha tido sempre um campeão diferente. E, bom, foi um torneio com várias partidas interessantes. A ideia desse vídeo é ele ser um pouquinho mais curto. Por mais que eu goste de analisar as partidas com bastante calma e mostrar os momentos e tal, explicar, a minha ideia era fazer um vídeo um pouquinho mais resumido. Eu queria mostrar mesmo. Vai sair o vlog do torneio, né? Algumas impressões que eu registrei ali em vídeo, igual eu tenho feito ultimamente. Nem sei, para falar a verdade, qual vídeo que vai ser publicado primeiro no canal, se vai ser essa análise ou se vai ser o vlog, mas enfim, vocês vão acabar vendo também. Então a minha ideia era mostrar aqui as duas partidas finais, os momentos mais importantes, assim, os momentos mais críticos, que eu acho que foram o que realmente os momentos que realmente definiram assim o resultado das partidas e que acabaram contribuindo para minha vitória no torneio. Então vou começar mostrando essa partida da oitava rodada contra o GM Neuris Delgado. Bom, Neuris dispensa apresentações, ele até já apareceu aqui no canal em outra partida que eu joguei com ele no Shatter Masters, em maio, em Joaçaba. É um jogador que está sempre presente nos torneios abertos no Brasil, já ganhou muitos abertos do Brasil. Jogo com ele desde que eu tinha, não sei, 2.300, então é um cara muito forte que eu aprendi muito nas partidas com ele. E a gente se enfrentou na penúltima rodada do torneio. Eu tinha pretas, era uma partida com certeza difícil, né? O Neuriz é sempre um jogador que vem com ideias diferentes na abertura, com coisas um pouco menos teóricas, mas ele conhece muito bem os sistemas que ele joga. Então ele é um cara que tem também um approach muito prático do jogo. Ele joga rápido, não fica queimando muito tempo. Ele está sempre atento taticamente, calcula bem. Então é um jogador muito perigoso, assim, é um perfil de jogador muito forte para esse tipo de torneio. Torneio com duas rodadas, com o ritmo de 1h30 que você apura, enfim. Né? À toa que ele já ganhou muitos torneios no Brasil. Então eu vou pular já lá pra frente, na real, né? Pra gente não. Como eu disse que eu quero fazer uma coisa um pouco mais resumida, e vou para esse momento aqui. A gente tem essa posição. Ele acabou de voltar ao bispo para E2. Tá ameaçando dar um duplo em B6. Então eu joguei torre D8. E a gente tem uma posição é, interessante. Os dois lados ainda não rocaram, né? Que a gente já tá na jogada 16 e os dois lados estão com o rei no centro. Só que tem alguns detalhes aqui interessantes. Primeiro, uns detalhes importantes, né? O primeiro é que, assim, apesar dos dois lados não terem rocado ainda, a gente consegue perceber que o rei branco ele tá um pouco mais estável, porque não tem tantas casas vulneráveis em volta desse rei e ele pode rocar ali tranquilamente. Aí o rei vai ficar muito seguro em G1. Porém, na minha posição, apesar de eu também estar a um lance do rock, a situação do meu rei ela não é tão segura nem aqui em E8 e nem lá em G8, na verdade, porque graças ao avanço dos peões ali de H e G, a minha ala do rei ela tá um pouco mais vulnerável, principalmente nas casas brancas, né? A gente vê que as casas brancas estão expostas. E de modo geral, a estrutura das pretas é um pouco mais delicada. Eu tenho 3 ilhas de peões e isso faz com que eu tenha algumas casas fracas, assim, vulneráveis, que eu preciso me preocupar tanto na ala do rei como na ala da dama. E não é muito fácil de sair avançando também. Bom, isso tudo aconteceu nos lances anteriores, né? Dá pra ver que não foi
Não é que eu avancei os peões de qualquer jeito, ele tem um bispo aqui em G3, né? Então eu avancei para expulsar esse bispo, para deixar ele um pouco fora de jogo, mas isso vem sempre ao custo de enfraquecer a estrutura e deixar a posição um pouco mais delicada, um pouco mais instável. Então aqui, o Neuris jogou cavalo E3. Esse lance ele prepara uma ideia que ele achou que era muito forte nessa posição e que a princípio pareceu muito boa também. Se ele jogasse roque direto, daria para fazer E6 primeiro, expulsando o cavalo de D5, e quando o cavalo E3, bispo G6, a posição das pretas está ainda. Ela não é perfeita, mas ela está mais ou menos estável aqui, porque no próximo eu consigo fazer roque, e aí eu tenho uma posição mais ou menos tranquila. Se eu tiver tempo de jogar, por exemplo, D5 e E5, aí o centro de peões é muito forte, apoiado pelo par de bispos. Ele poderia tentar enfraquecer a minha estrutura com o cavalo C4, batendo em D6, mas aí eu ainda tenho o cavalo E4, né, que meio que segura as pontas. Defende D6 e ameaça tomar o bispo ali em G3 já. Agora um lance que me preocupava bastante na partida, que esse realmente eu não tinha visto uma solução boa contra ele, era se ele jogasse cavalo D4 aqui. Essa jogada realmente me pareceu muito chata, porque ele ameaça pegar o bispo de casas brancas, que é uma peça importante, né, que controla as casas fracas na ala do rei, mas ele também tem um cheque aqui em H5, que agora é meio inevitável. Porque, por exemplo, se eu tentar evitar isso com o bispo G6, para começar ele tem bispo H5 do mesmo jeito, e eu não tenho como defender o bispo, né? E também outro ponto é que ele tem um bispo G4 aqui, extremamente incômodo, eu acho que assim, se bobear, essa posição já deve estar quase perdida já para as brancas, porque o problema da casa E6 é muito sério, né? Então eu já ia ficar numa situação muito, muito delicada mesmo aqui, tipo, posição muito difícil já. E no caso, se cavalo D4, cavalo por D4, eu acho que esse é o melhor. Aí ele joga bispo H5. Bom, ele pode jogar bispo H5 cheque primeiro, mas ele pode fazer CD4 primeiro. E depois ele vai ter o cheque aqui. Então eu vi uma posição que era cavalo E4. Também considerei cavalo E6, pensando, bom, já que eu vou ficar pior, é melhor pegar um peão, né, primeiro. Porém, eu acho que tem uma variante muito perigosa que é bispo H5, ré F8 e roque, e depois ele vai ter F4 aqui em muitas posições. E esse meu rei tá muito desconfortável em F8. Então já também não gostei disso aqui para mim. Daí eu pensei que uma opção mais segura era cavalo E4, mas depois de bispo H5, ré F8 e roque, assim, eu não tinha certeza se ele tinha uma vantagem grande aqui, o branco. Mas eu sabia que a posição dele era mais fácil. Porque o problema é que esse rei, não é nem que ele fique em perigo em F8, ele não tá tão em perigo assim. Eu tenho peças que podem ajudar a defender esse rei. O problema é que eu não consigo ligar as torres com o rei em F8. E isso dá tempos de desenvolvimento para as brancas, que ele pode usar para, né, aumentar a pressão aqui, criar uma iniciativa muito perigosa. Então, cavalo D4 era um lance muito chato. Mas ele fez cavalo E3 contando o seguinte, que depois de bispo G6 aqui, ele teria H4. Essa parece uma ideia muito forte para tentar enfraquecer a ala do rei das brancas, das pretas. No que se baseia, né? Esse lance ele se baseia num recurso tático, que é assim, quando G4, ele contou com cavalo por G4, dama, esse golpe aqui, dama por G4 e cavalo E5. Parece de primeira uma jogada muito forte, porque ele ataca a dama com o bispo e o cavalo está atacando o bispo em G6 aqui. Então o ponto tático é que se eu jogo, digamos, vamos dizer, dama E6, as brancas têm cavalo por G6 e quando dama por G6, bispo H5, cravando a dama. E ele ganha. E assim, de primeira eu percebi que essa era a ideia dele, né? Se eu jogasse G4, cavalo por G4, dama G4 e cavalo E5. Esse golpe pareceu muito forte. Porém, eu decidi continuar analisando um pouco mais a posição. Porque tem isso, né? Às vezes quando você joga contra um adversário que é muito confiante e ele joga ali muito rápido, ele toma as decisões rápidas, a gente fica com uma sensação de que o cara tá vendo tudo, né? Então você fica pensando assim, pô, se ele sacrificou ali, é porque ele viu alguma coisa. Aí quando você acha esse golpe, você pensa, nossa, fiquei perdido agora, né? Ele vai tomar em G6 e bispo H5. Mas é importante você considerar outras ideias, né? Você tentar continuar aprofundando a linha. Pela minha experiência, muitas vezes os erros do cálculo, eles surgem porque a gente para de analisar. Você simplesmente para de aprofundar a posição sem tirar uma conclusão super precisa daquilo, né? Uma conclusão muito concreta. Então aqui eu decidi continuar aprofundando essa posição e eu percebi que tinha um problema com essa linha, né? Um problema tático, que é o quê? Ele já entregou uma peça em G4 aqui, dama por G4 e cavalo E5.
Então, só que esse cavalo também está atacado em E5, né? Ele também está caindo. Então eu posso simplesmente entregar a dama por outra peça e pegar uma terceira, pegar o cavalo depois. E aqui o que eu tinha analisado era a dama por G3, que é uma linha interessante, uma linha bem forte, na verdade. Por outro lado, ele falou para mim depois da partida que ele se deu conta que eu tinha dama por E2. Dama por E2 e aí toma o cavalo depois. Só que não é tão simples. Depois de cavalo por E5 e roque, o computador diz que tá igual isso aqui porque ele tem um ataque assim, né, com F4, avançando o peão de F. E bispo D3 aqui não serve porque dama H5 cheque, então não ganho mais material. Mas tem duas linhas que são muito boas para as pretas. Uma delas é dama por G3, que era o que eu jogaria. Se F por G3, bispo E5 parece bom, tá tocando em G3. E aqui a posição das pretas é totalmente segura, né? Eu tenho um cavalo vindo para E4, inclusive, tô fazendo roque, eu tô jogando torre G8. E qualquer coisa, qualquer perigo, meu rei pode correr lá para a ala da dama. Na verdade, quem vai levar o ataque aqui são as brancas, é ele que vai levar um ataque de mate daqui a pouco. Mas eu pensei que ele podia ter considerado dama por G3, e que na verdade ele estava contando com um cavalo por G6. Porque a minha dama tá presa em G3 agora, né? É uma posição curiosa essa. Ela não tem casas. Dama por G2 ataca a torre. E aí bispo F3. Só que eu continuei essa linha e aprofundei vendo o seguinte. Dama por G6 agora sim. Bispo H5. Dama por H5. Dama por H5, rei D7. Meu rei tá fugindo e tá tranquilo. Dama G4, o cheque parece que vai ganhar o bispo. Só que eu tenho cavalo E6. Defendendo. E bom, aqui eu parei o meu cálculo e eu tinha certeza que a minha posição era boa, né? Afinal, as pretas têm um H5 aqui para incomodar a dama, tem o torre de DF8, tem o cavalo E5, ele não tem tempo de ganhar o cavalo ali em E6. E no fim das contas eu tenho 3 peças pela dama, e são peças que vão coordenar muito bem, assim, né? Então essa posição ela já tá ganha já para as pretas. As peças são muito mais fortes que a dama nesse caso. E outra variante possível é D por E5 também. Porque D por E5 abre ali o caminho da torre, né? Então também ataca a dama. Bispo G4, torre por D1, torre D1 e cavalo D3, por exemplo, vai ganhando mais material pro preto. E aqui tá 2 peças pela torre, né? E são 2 peças bem fortes, assim, as peças pretas estão muito bem coordenadas. Então também deixa as pretas ganhas. Então assim, G4 ele acabou omitindo que não teria cavalo por G4 depois, né? Ele parou a análise. Não viu que eu podia entregar a dama por mais material. Por isso ele jogou cavalo D4, mas agora eu faço H5. E aí é interessante porque, na verdade, vou destacar aqui os peões em H5 e G4. Assim, na verdade, essa posição ela não é melhor para as pretas. Eu não estou melhor aqui ainda. Está equilibrado. Só que tem algumas mudanças importantes para a gente levar em consideração. Por exemplo, quando eu estava aqui com o bispo G6, né? Valia aquele comentário que eu fiz lá no início. Os 2 reis ainda não rocaram, mas assim, de modo geral, a posição preta parece um pouco mais delicada, né? Porque avançou os peões ali da ala do rei, eu tô com mais ilhas de peões, então a impressão que dá é que eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado por causa desses avanços. Depois que ele faz H4 e aí leva G4 e ele não consegue justificar isso de um jeito concreto, ele tem que jogar cavalo D4 e deixa eu fazer H5, essa estrutura, ela me dá muito mais estabilidade com os peões em G4 e H5 do que H6 e G5. Porque eu ganhei mais espaço na ala do rei, expulsei o cavalo dele de F3, e outro ponto muito importante é que o peão de H4, a gente vai ver isso, ele passa a ser um alvo que as pretas podem atacar. Porque ele também precisa rocar uma hora. Ele também precisa colocar o rei dele em segurança ali para ligar as torres também. E a gente vai ver que o peão de H4 ele passa a ser uma fraqueza. Então já tem essas mudanças estratégicas que, apesar de não alterarem o equilíbrio objetivo da posição, que continua sendo igual, dá pra gente dizer que na prática melhorou um pouco a situação das pretas. Assim, a minha posição ela melhorou em relação ao que ela era antes. E tem também um efeito psicológico, porque ele me falou depois da partida que depois que ele jogou H4 e G4 e viu que ele não tinha cavalo por G4, ele ficou bastante incomodado, né, por ter furado a ideia do sacrifício de dama, e porque aí ele meio que estragou a posição estrategicamente um pouco, né? Ele não queria ter o peão em H4, que ter que se preocupar com isso. Eu acho que essas duas coisas causaram um efeito assim de ele ir desacreditando da posição aos poucos, e a gente vai ver que o jogo vai virando para as pretas, né? Esse eu acho que foi o ponto de virada da partida. Ele fez rock aqui. Eu joguei cavalo E4 primeiro. D5 era bem interessante. Era uma possibilidade aqui para tentar expandir no centro e ganhar mais espaço. Mas eu queria deixar o bispo de G3 ali meio sob controle, para eu eliminar aquele bispo se necessário. Ele fez bispo C4.
Um lance faz bastante sentido, ele tá de olho na casa E6, então isso me obriga a tomar primeiro em D4, ser por D4 e agora jogar E6, senão não consigo rocar, né? E agora ele joga D5. A ideia desse lance ela é baseada em criar uma possibilidade tática, mas a gente vai ver que isso não chega a dar um resultado bom na partida. Porque assim, ele poderia ter feito bispo D3 nessa posição, eu ia rocar, e depois, eventualmente, as pretas continuam com D5, reforçando o cavalo. Né? E o cavalo fica muito sólido em E4. Mas essa posição ela ainda é igual, ela não é pior para as brancas, está equilibrada. A ideia do D5 é que, claro, eu tenho que fazer E5 para não deixar ele abrir o jogo, e agora sim ele joga bispo D3 quando parece que eu tenho um problema sério com esse cavalo, né, em E4. Ele está cravado aqui e o bispo também está solto em G6, então a impressão que dá é que essa cravada em E4 leva a uma vantagem para as brancas ou me deixa com bastante dificuldade, né? Só que, na realidade, depois que eu roco, ele tem um problema que é não conseguir aumentar a pressão em E4. Não tem um jeito fácil das brancas aumentarem essa pressão. Para começar, eu já estou ameaçando cavalo por G3 aqui atacando a torre, né? Mas esse ainda não é o maior problema para ele, porque vamos supor que seguisse assim: dama C2, e aí eu jogasse cavalo por G3, FG3, bispo D3 e dama D3. Essa posição ainda parece melhor para as brancas porque ele tem um controle firme das casas brancas da ala do rei, principalmente o ponto F5. E ele pode às vezes entrar com essa dama em G6 também e começar a bater nos peões ali de H5 e G4. Mas o problema é que ele não consegue encontrar uma casa legal para a dama para aumentar essa pressão na diagonal. Por exemplo, se dama C2, eu faço torre C8. Ganho um tempo em cima da dama. E se ele tentar jogar dama B1, que é para não levar o torre C8, ele leva cavalo D2. Leva esse duplo aqui. Então, quer dizer, apesar de ter esse problema na diagonal, eu tô há um tempo de resolver isso, eu só preciso jogar um dama F7, e ele não tem como explorar esse tempo para aumentar a pressão do jeito certo. Então, por isso ele jogou torre 1 primeiro, só que agora dá tempo de jogar o dama F7, né? E esse dama F7 ele já é muito bom, porque eu também pressiono F2 agora. Tô ameaçando o cavalo por G3 ou cavalo por F2. Ele não tem como dar um golpe tático com o cavalo por G4, que era a ideia do torre 1, né? Abrindo aqui, fazendo um ataque descoberto. Por causa de cavalo por G3, agora o bispo já está defendido aqui em G6 e o cavalo está caindo ali em G4, né? Então ele vai perder uma peça. Então ele jogou bispo toma E4, uma decisão difícil, mas necessária, porque nesse momento a pressão em F2 e G3 já era muito chata, ele não tem mais a cravada também, né? Então eu tomei, ele fez torre C1. Aqui também não dá certo cavalo por G4, que parece que ganhou um peão, né, atacando o bispo, porque eu jogo o bispo toma D5. Quando o cavalo E3, bispo C6. E essa posição já é muito boa para as pretas, porque eu tenho esse bispo bem ativo na diagonal. O outro bispo está também bem ativo e eu tenho esse centro móvel de peões que vai avançando muito fácil, né, apoiado pelos bispos. Mas é interessante porque essa posição, depois de torre C1, se vocês olharem com o computador, vocês vão ver que ela é objetivamente equilibrada, uma posição igual. Só que considerando o que eu já venho comentando aqui sobre os momentos anteriores da partida, a gente percebe que existe uma tendência diferente no aspecto psicológico da partida, né? Desde o H4, que as brancas jogaram, que ele não viu que G4 eu podia tomar e depois sacrificar a dama, a gente tem uma mudança em como os dois jogadores estão percebendo a posição. No caso dele, né, do Neures aqui, ele tá pensando assim, putz, desperdicei uma posição boa, não vi o dama por G4, agora a posição dele já estabilizou muito e tal. E no meu caso também, eu tava me sentindo mais seguro. O problema é que eu tava com pouco tempo. Eu tava já ficando com menos de 10 minutos, assim, e ele tinha, tipo, 50 minutos, 45, alguma coisa assim. Mas eu sentia que a minha posição tava se ajeitando, né? Eu tenho um par de bispos, eu tenho uma estrutura sólida agora na ala do rei, esse bispo dele não joga, o peão de H4 é um alvo, esse bispo pode ser muito forte. Então, assim, são vários fatores que fazem você ficar otimista e falar, não, essa posição aqui tá legal, ficou boa, de repente, para mim. Eu ainda não sabia se era suficiente para ter uma vantagem ou para ganhar, mas eu sentia que as coisas estavam melhorando. E então, por mais que a posição seja equilibrada do ponto de vista da máquina, né, na forma como os dois jogadores sentem a situação no tabuleiro, é diferente. E aqui a gente percebe que já estava, nesse sentido, já estava ficando um pouco favorável para mim. Assim, eu já estava me sentindo mais confiante, mais confortável também para jogar a posição. Então eu voltei o bispo para G6, para, né, sair dos golpes logo. Ele jogou torre C3. Esse lance que eu vou explicar assim,
ele percebe que eu tenho um plano claro de pressionar H4 e ele já tá pensando num jeito de contra-jogo aqui, algum tipo de contra-jogo. Então eu joguei dama E7. E ele faz dama D2 para dobrar as torres na coluna C, porque ele já percebeu o seguinte: não vai ter um jeito fácil de defender o peão de H4, esse peão tá meio perdido, então eu tenho que buscar um contra-ataque. Mas era mais preciso dama B3. Tinha um detalhe interessante aqui, que quando eu jogo bispo F6, torre de EC1, ameaçando entrar na sétima, e torre D7, agora o jeito que ele joga que ele jogou na partida funcionaria melhor, cavalo C4. Porque ele tem alguns golpes nessa diagonal aqui, com cavalo por E5 e D6, por exemplo, muitas vezes. Às vezes pode ter esse tipo de tática. Porque da forma como ele jogou na partida, ele fez dama D2 e a gente vai ver que a dama não fica tão legal. Ele tá de olho na ala do rei, mas isso não melhora as chances das brancas. Que eu fiz bispo F6, torre de E1, ele ameaça torre C7, então primeiro eu preciso cobrir a sétima, joguei torre D7. Eu acho que esse é talvez o momento mais chave, assim, né? Porque eu pensava o seguinte nessa posição: peão de H4 tá caindo. Beleza, eu vou ganhar esse peão, isso eu vi. Mas eu não tinha tanta certeza que eu já tinha uma vantagem grande aqui. Porque me incomodava um pouco torre C8. Esse lance parecia bem chato, com a ideia de trocar um par de torres e entrar com a outra torre para criar um contra-ataque na ala do rei. Então, mesmo que eu jogasse bispo toma H4, ele toma, e agora ele joga torre C7, eu acho que assim, essa posição ele tem um pouco de pressão, ele vai incomodar um pouco, né? Não sei. Assim, na prática pode ser ainda que o preto tá jogando bem tranquilo pela vitória com o peão a mais. Mas assim, com uma torre na sétima, ele já tá pressionando B7 e um dia agora ele pode tentar ativar o cavalo para atacar D6 ou trazer para B6. Essa seria uma ordem mais precisa, porque na partida ele faz de um jeito diferente, né? Ele joga cavalo C4 direto, e esse lance me ajuda, porque eu tomei em H4. Não ficou tão claro para mim aqui o que ele deixou passar, ou se ele, não sei, talvez desanimou com a posição. Mas, de qualquer forma, se cavalo B6, que parece uma ideia forte, né? Para desviar a torre de D7 e entrar na sétima, eu tenho o bispo G5, eu tenho esse bom intermediário, que ele vai perder a torre de C1 ali, né? Por causa desse ataque. E se ele joga dama H6, que também parece um lance bem chato, assim, atacando o bispo e criando essa ameaça, eu tenho dama G5, que é bem forte. Quando dama toma, bispo toma, ganha um tempo em cima da torre e eu já tô avançando aqui na ala do rei. Então aí a posição dele ficou muito mais difícil, porque depois de bispo H4, dama H4, eu já tô passando essa torre para F7, né, e aumentando a pressão em F2. Ele jogou aqui dama E3, e aí eu voltei a dama para F6, cavalo B6, torre de D, F7. Nesse ponto, realmente, a posição das brancas ela já é muito difícil, porque se ele joga um lance passivo como torre F1, tudo bem que ele defende F2, mas agora eu posso ir com uma outra ideia bem direta, que é H4, e jogo por um ataque, né? Então, as pretas ameaçam G3 aqui mesmo, por causa que essa pressão na coluna F é muito forte. Mas uma ideia até mais simples seria torre H7 e H3, e jogar para abrir a ala do rei aos poucos, né? Eu jogo por um ataque aqui, e já é muito difícil para ele se defender. Então ele jogou torre C8. Só que esse perde um segundo peão. Dama por F2, dama por F2, torre F2. Eu acho que ele contava com cavalo D7. Parece realmente um recurso bom, né? Porque afinal ele ataca a torre. E se eu tomar em C8, torre toma é cheque. Eu não tenho como voltar a torre para F8, porque essa casa está controlada. E depois ele toma a torre e fica com torre a mais. Só que tem um outro detalhe tático aqui, que é torre F1. Esse é um bom lance de desvio, né? Agora eu tenho as duas torres atacadas dele, e se ele toma em F1, foi o que ele jogou, na verdade, né? Eu tomo em C8, e se ele joga RH2, aí torre por C8, torre por C8 é rei G7. Essa posição ela é bem ganha já para as pretas, afinal, torre C7 leva a torre F7, cravando o cavalo, ele vai acabar perdendo essa peça. Então o que aconteceu foi torre por F1, torre por C8. Eu ganhei um segundo peão com esse golpe, e aqui a posição já é bem ganhadora. Então ele jogou torre F6, mas eu jogo rei G7. A gente vai ver que o peão de D6 ele não pode ser capturado, né? Mas na partida ele acabou tomando, porque ele jogou primeiro rei H2 aqui. Afinal, nessa posição eu já estou ameaçando ideias como G3 para criar uma rede de mate em cima do rei branco. Então, ele jogou rei H2, só que agora vem torre D8. E ele tem um problema sério. Duas peças estão atacadas. Se ele mexer o cavalo, cai a torre. Então ele tem que jogar a torre por D6, só que agora vem H4. E aqui a gente tem uma posição interessante, uma posição bonita de Zug, né? Porque
Ele tá com o cavalo cravado aqui em D7, só que a torre também não pode mexer e o peão atrapalha a torre ainda. Então essas peças elas se atrapalham muito. Ele jogou G3, e H3, B4, E4. Não precisa ter pressa, tá? Tudo bem que... É que assim, se eu jogar bispo F5, o detalhe é que agora ele tem esse recurso, cavalo F6. E aí quando torre por D6, cavalo E8, ele vai recuperar a torre ali. E de repente ele já tá lutando um pouco. Eu acho que esse final ainda deve ganhar pro preto. Mas é ainda mais simples eu jogar simplesmente E4, porque a posição dele tá em Zug. Ele não consegue mexer nada. Como o bispo em G6, ele não tem esse recurso de cavalo F6, porque o bispo tá tirando a casa E8. Então, basicamente eu tô ganhando, né? Aqui. Ele não tem o que fazer. Ele abandonou nessa posição, mas eu tenho dois passados, né? Então, não tem nada que dá pra ele fazer. Se jogar rei G1, E3, rei F1, E2, por exemplo, né? Rei toma H2 e o peão de H promove. Se ele jogar, digamos, B5, AB, não tem o que fazer, né? Não melhorou nada para ele isso. E do contrário, eu vou só avançando o peão de E ganho tranquilo. Se ele jogar torre por G6, rei G6 e cavalo E5, é um final muito facilmente ganho, né? De qualidade a mais. Ops, esse aqui não, porque eu levo cavalo F7. Se bem que a posição tá tão ganha que é capaz de cavalo F7, rei F6, cavalo D8, T3 ganhar ainda. Mas, bom, tudo bem, pode ser também F5, né? Que é bem tranquilo. E até esse final aqui, cavalo E3, rei E6, toma, toma, vai ser bem ganho para as pretas. Então, abandonou o Neuris. Foi uma vitória super importante na penúltima rodada. Eu fiquei bem feliz, porque na abertura eu não joguei de um jeito ideal, eu acho. Não resolvi todos os problemas da abertura, mas eu consegui uma posição interessante, assim, desequilibrada e com bastante tensão. E depois ele acabou não percebendo esse recurso do sacrifício de dama, né? E isso me ajudou bastante. Assim, eu consegui estabilizar minha posição na ala do rei. E depois alguns outros erros dele contribuíram para a posição dele sair do controle muito rapidamente, né? Então foi uma vitória muito importante para me manter na luta pelo título, né? Afinal, o Krikor também ganhou nessa rodada. E aí a gente foi os dois para a última partida com 7-8. Já tínhamos nos enfrentado. Então,